Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar? Este é mais um vídeo de Veda e estamos quase no finalzinho do Veda. Eu gostaria de falar para vocês sobre um livro que eu gosto muito e um personagem que é encantador. Ele é O Pequeno Príncipe. Bom, gente, para esse vídeo eu tô até vestido com a camiseta que eu comprei do Pequeno Príncipe. Eu comprei do site Poemice. Eu comprei essa camiseta do site Poemice. E olha só o que eu tenho também. Um Funko, né? Do Pequeno Príncipe. Bom, pessoal, essa história foi escrita por Antoine de Saint-Exupéry. Ela foi escrita há muitos anos. E ela já caiu em domínio público. Hoje muitas pessoas estão utilizando desta grande obra para criar camisetas, criar bonecos, criar infinitos objetos colecionáveis. E uma coisa que eu comprei do meu amigo Lucas Mendes, ele tem um arroba no Instagram que é Lucas Amigurumi. Eu vou deixar aqui para vocês conseguirem visualizar. E ele fez para mim o amigurumi do Pequeno Príncipe. É todo feito em crochê. E fez sob encomenda, né? Então, mais um item aí de coleção. Bom, o propósito desse vídeo é falar um pouco de Pequeno Príncipe e como ele tem atingido pessoas e dessa relação que eu estou tendo com outras pessoas por causa da obra O Pequeno Príncipe, me proporcionaram conhecer ideias, conhecer poesias, poemas de pessoas que leram, gostaram, se encantaram, assim como eu, dessa linda história. Então eu vou trazer para vocês hoje a fala de duas pessoas muito queridas, que é o José Neto. Vou deixar o arroba dele no Instagram aqui embaixo. E também o Guilherme. O Guilherme é um poeta incrível que vai trazer uma fala para vocês. E em seguida ele vai ler o texto dele que se chama Cativação. Rapidamente, quem não conhece a obra, o Pequeno Príncipe ele vive num asteroide. E nesse asteroide ele tem poucas coisas. Então ele tem uma rosa que ele vive cuidando, ele precisa revolver os vulcões e também arrancar algumas raízes, porque o medo dele é que cresça um grande baobá e destrua seu pequeno asteroide. Só que ele vai se cansando daquela vida que ele tem ali, ele, a rosa, e ele quer ter um sentido na vida, ele começa a viajar por outros planetas. Nos outros planetas, ele conhece um rei mandão, ele conhece um homem que vive calculando as estrelas, um bêbado que bebe para esquecer, um acendedor de lampião que quando está dia ele apaga o lampião, quando ele está de noite ele acende o lampião. Então fica apaga o lampião, acende o lampião. E ele vai para um outro planeta que tem um geógrafo. Ele conhece alguns planetas, pessoas muito curiosas, muito estranhas e que dá um vídeo cada personagem. Até que ele chega na Terra. Na Terra ele encontra algumas flores, ele descobre que sua rosa não é única no universo, ele conhece a raposa, que eu falo depois, e conhece o aviador. A história do Pequeno Príncipe na Terra é de pura amizade, encantamento. Quando ele visita a raposa, tem aquela velha história que é bem conhecida, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É uma das falas da raposa. Ele diz, eu gostaria de conversar com você. Não, eu não posso conversar, você é um estranho. Mas nós podemos nos apresentar e sermos amigos. Eu estou contando a história segundo a minha versão. E ela diz, não, é preciso que você me cative primeiro, hein? E como que eu faço isso? O que é cativar? E a raposa diz, olha, amanhã nesse mesmo horário você vem e a gente conversa. E à medida que vai passando os dias, a gente vai se aproximando até que eu tenha confiança em você e você tenha confiança em mim e que nós possamos nos conquistar, nos cativar. E assim a gente cria nosso laço de amizade. E eles criam esse laço de amizade. É uma história linda. O Pequeno Príncipe volta, né, para o seu asteroide no final da história, mas tem muita coisa a ser discutida. Não é só isso que eu estou falando. Tem questão de como ele volta. O que você pensa dessa artimanha que ele tem para voltar? Então, muita coisa se abre para discussão. Cada personagem de cada planeta abre para uma discussão.
E fora os bastidores, né? Porque esse livro ele foi escrito em tempo de guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então tem muita coisa ali subliminar que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Bom, hoje não é para eu falar, quem vai falar para vocês agora é Jusa Neto. Olá, me chamo Neto, sou poeta e psicólogo de formação. E eu queria partilhar com vocês um pouco das impressões que tive sobre a obra O Pequeno Príncipe, que é de uma sensibilidade ímpar. E como eu não consegui exprimir em palavras na gravação deste vídeo, eu irei ler um texto que eu realizei assim que terminei a leitura da obra, e que, devido à proximidade da sensibilidade inicial que tive com o livro, eu acredito que esse texto ele vai exprimir melhor as minhas emoções. Bem, vamos à leitura do texto. O Pequeno Príncipe, certa feita, não estava muito interessado em coisas profundas da vida, mas ele me veio. Um encontro curioso, um pequeno ser descrito para mim em algumas folhas, me fizeram sentir a textura que o meu coração teria. Mas não devo me alongar muito em prosa, afinal me propus a um poema, e acredito que se estivesse aqui, ele comigo não ficaria bravo deste uso que farei da experiência. Serei breve e sincero, pois toda palavra é pouco e o muito se perde quando muito mexido. O conheci de modo desinteressado, porém com ele fui a viajar. O planeta em que ele vive, me arrisco a dizer que é a mente. Meu povo tem um infortúnio de a tudo explicar, mas quanto a mim, ainda não me basto e não sou completo. Com o príncipe tive afinidade, pois ainda não sou o grande baobá. A vida não criou muitas raízes em mim. Ele me levou a passear pela sua história, me mostrando os seus entraves, muito bem regidos pela virtude da disciplina e modo fatídico de antever causas más. Mas, como não se pode vir a conhecer muita coisa a partir de si mesmo, me propus a viajar com ele. Ele visitou gente como a gente, que vejo todo dia, mas não eram tão parecidas. Mas todos são iguais, não é mesmo? Serei democrático. Fiquei espiando o rei em sua solidão. Quem dera a solitude o visitasse. Vi também o vaidoso que às vezes nos visita, mas que em alguns cria até laços e até pode se casar, mas um bom fim que o tenha. Vi um bêbado que bebia para esquecer os seus pesares, pequenos azares que corriam a um sentido de vida. Ele se perdeu de si mesmo, eu temo mesmo, mas nunca o temi tanto como um homem sério. Ele desejava ter para ser e ser para ter e não morrer à míngua. Pobre tolo, como eu contemplará o vazio. Mas houve outras coisas da qual a memória me arranha, mas tentarei reter o pouco que colhi. Viajei milhas e mais milhas com ele, e ele falava de uma flor que era bonita e exigente. Penso o quanto a fragilidade é força, pois para meu povo fragilidade é descartável. Pois perderam-se do belo, o bruto não toca o sublime, só oprime o que lhe causa susto. Mas me recordo de andar a esmo em um deserto, que por miragem vi como minha alma. Mas quem não divaga às vezes? Vi um avião e um homem que com ele proseava, nobre príncipe destemido. Mamãe sempre disse para com os estranhos não falar, mas, achatando ainda mais minha visão sobre o que vi, lembro-me de escutar a raposa, que, tímida e majestosa, respondeu o ímpeto que batia a alma. O que nos faz único? Acho que ela, se comigo fosse prosear, falaria. É criar laços só no contato com o outro. Encontro quem sou. Quando primeiro em minha mente atribuo valor e sentido a esse outro que me sorri. Eu confesso-te que choraria de belo, mas só pude observá-la e refletir como um observador suspeito. Mas, para finalizar os meus ditos, como dói ver quem voltou. Sentirei a falta de um amigo. Mas ele voltou a rosa e sugeriu isso.
ou se obriga a não se ver, mas como queria que viste como vejo. Mas para quê? A raposa nos disse que o essencial é invisível aos olhos. Começa a acreditar nisto, pois, como príncipe, meu povo parte todo dia. Uns vão às estrelas, outros recolhem-se em si. Peço perdão se eu banalizei a experiência do que vi, sem ter captado sequer centelha. Mas me faz feliz partilhar, e que o pequeno príncipe more em nós e arda sem se ver. José Neto é uma pessoa incrível, muito reflexiva, né? Uma pessoa que para, pensa e trouxe aí para vocês essa reflexão. Agora eu deixo com vocês o Guilherme, que vai falar um pouquinho sobre a obra, sobre ele e sua relação com essa obra, e em seguida vai ler o poema Cativação. São tão poucas palavras que existem para descrever o sentimento, a ligação, a conexão, a intimidade que existe entre mim e este livro, O Pequeno Príncipe, que me acompanha desde criança, que me acompanhou em vários momentos da minha vida, nas várias leituras que fiz. E hoje com 19 anos, e hoje me considerando poeta, e hoje escrevendo, me inspirando, me afetando e me atravessando por todas as coisas, por todas as pessoas e toda essa existência que faz parte das nossas vidas. Me vejo ainda muito inspirado e ainda muito conectado a essa leitura. Há pouco tempo eu escrevi uma poesia que se chama Cativação e queria recitar aqui para vocês. E ainda acho insuficiente as palavras que estão aqui para expressar todo esse sentimento, toda essa cativação que tenho com esse livro, que o tornou tão único e especial na minha vida. E com certeza irei levar até o meu fim. Então, acho que a poesia pode falar por si só sobre toda essa dimensão. Então aqui está, Cativação. Cativar está no encontro de duas existências que se amarram delicadamente num laço especial. É o mar que flui para o rio e o rio que flui para o mar, expressando a natureza afetiva única e essencial. Cativar é um cultivo onde se rega e se é regado. E na água que desboca de forma tão espontânea, encontra-se a partilha de tempo, atenção e cuidado, onde nada é pedido, apenas verdadeiramente sentido. Cativar está no que deixou de ser igual ao comum e que passou a ser presente, um todo em seu singular, e te atravessou e te refez na liberdade do amar. Está em ti e está no outro em todos os momentos. Cativar é um movimento atemporal de responsabilidade, porque é não ter medo de se cortar no espinho da rosa, ao conhecer e entender o que faz parte da sua estrutura. É o acolhimento do que não é perfeito, é sensibilidade. Cativo-te, e tu está em mim. Cativa-me, e eu estou em tu. E não seremos mais os mesmos, e as coisas não serão mais as mesmas. E mesmo a efemeridade nos despedindo, nos tornaremos eternos em um sentimento, que irá brilhar nas estrelas da noite e sussurrar nossos sorrisos no vento. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido ser atingido por essa grandiosa obra que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que vocês possam ter curiosidade em pegar esse livro, ler e analisar cada personagem, ou ler simplesmente por um lazer, ler para passar o tempo, ler para conhecer essa história, que vale muito a pena. Fica aí a dica. Até a próxima. Tchau, tchau.